Caneta emagrecedora e endometriose. Será que vale a pena? Esse é o vídeo de hoje. Se você ainda não me segue no canal, eu sou a doutora Michele Mota, falo sempre sobre endometriose por aqui, tem muito conteúdo. Não se esqueça de inscrever no canal, dar aquele like e compartilhar esse vídeo que vai ser muito importante. Você já ouviu falar que algumas mulheres que estão usando a tizerpatida, o famoso Mounjaro, estão engravidando? Essas mulheres que usam pílula anticoncepcional pela via oral e usam simultaneamente o Mounjaro não sabem que, como a medicação age no trato gastrointestinal, ela lentifica o trânsito gastrointestinal, até para você se sentir mais saciado, não dá vontade de comer um monte de comida. Muitas pessoas têm até refluxo, né? Algumas têm diarreia, outras têm constipação com Mounjaro. Então a gente não tem certeza sobre a eficácia dos hormônios quando a gente usa pela via oral. E é isso que está acontecendo. Muitas mulheres que estão usando a tizerpatida ou para emagrecimento ou porque já ouviu falar que ela é interessante no processo de desinflamação. Ela tem uma ação também antifibrótica e por isso começaram vários estudos para começar a indicar realmente o Mounjaro para endometriose. Essas mulheres esquecem que elas estão usando pílula anticoncepcional para controlar a tal da endometriose, usando Dianogeste, usando Desogestrel, usando pílulas anticoncepcionais combinadas em geral. Não importa qual é o modelo de pílula. A gente não tem a segurança que essa pílula vai ser absorvida de forma correta. E aí, na prática, o que acontece? Essa mulher está usando o hormônio e ela vinha muito bem, começou a Mounjaro, começou a emagrecer e começa o quê? A sangrar. A sangrar. E algumas mulheres voltam até a ter dor, cólica, né? Porque mulheres com endometriose que sangram, muitas têm cólica, outras têm dor na relação, outras têm fadiga. E os sintomas são diversos. E tem muito vídeo por aqui que é só você procurar que vai achar sobre os sintomas da endometriose. Ah, Michele, e o que a gente pode fazer? Essa é uma grande pergunta. Até porque muitas mulheres que têm endometriose, elas também não desejam engravidar nesse momento. Então, se a gente acaba usando qualquer hormônio por via oral, a gente não vai estar nem com a contracepção segura e nem com o tratamento da endometriose de forma segura. Então, uma estratégia rápida para você fazer hoje é usar realmente, associar o preservativo que você vai estar evitando uma gravidez. Uma outra possibilidade de hormônio é usar o hormônio por outra via. Existe o anel vaginal, que é um anticoncepcional, que você, ao invés de dar a pausa de uma semana, você vai emendar um anel em outro anel, porque esse anel você usa por 3 semanas. E aí daria uma pausa de 7 dias. Aí, como você tem endometriose, você não vai dar pausa. Você vai emendar o anel. O adesivo é uma outra opção, porque é por outra via. O Dilmirena é uma opção, mas você já sabe por outros vídeos que eu fiz por aqui que o Dilmirena é um ótimo contraceptivo, mas ele não bloqueia o ovário. Então, existe sempre o risco de aparecer um endometrioma de ovário e isso pode ser um grande problema. O Implanon, que é o implante que a gente coloca aqui no braço, é uma outra opção pela via não oral, mas eu particularmente não sou fã, porque muitas mulheres com Implanon e endometriose ficam pingando indefinidamente. E isso é muito chato, principalmente se ela tem um sangramento, ela tem um escape e tem dor. Agora, na minha prática clínica, a primeira opção é o uso da gestrinona. A gestrinona, pela via
vaginal ou pela via sublingual, é melhor até mesmo a vaginal, né? Porque até mesmo sublingual a gente não tem certeza se a absorção vai estar, ó, 100% com o uso do Monjaro. Então seria a gestinona na via de creme ou strip vaginal ou o próprio implante hormonal. Só que o implante da gestrinona não é no braço, o implante é no bumbum. Então a gestrinona, ela não é um contraceptivo. De qualquer forma, você teria que usar o preservativo. Mas ela traz benefícios em relação à endometriose, que é, além de você ganhar massa muscular, se você treinar, se você se alimentar bem, porque qual o problema do Monjaro? Você fica sem fome, aí você não come proteína direito, você acaba perdendo músculo, levando a sarcopenia. Então a gestrinona vai auxiliar também nessa tentativa de não perder massa muscular. Além disso, ela pode melhorar o libido, ela pode melhorar a fadiga, só que, claro, ela tem efeito colateral ruim também, tá? Ela não é só a oitava maravilha do muito, não, muito pelo contrário. Ela pode dar acne, ela pode fazer cair cabelo. Então tem que ser uma prescrição bem escolhida, individualizada, principalmente se a mulher tem histórico de ovário policístico, ela tem um risco maior ainda desses efeitos colaterais ruins da gestrinona em relação à pele ou cabelo. Então tem que ser bem prescrita a gestrinona. Ela não é proibida pela Anvisa, porque senão tá todo mundo preso por aí. Não existe essa situação. Inclusive a gestrinona, ela fazia parte da indústria farmacêutica, ela tinha na indústria farmacêutica muitos anos atrás. Eu lembro de livros, eu tenho um livro na época que eu estava me formando que tem lá o nome de Dimetrose como indicação para o tratamento da endometriose. Depois ela saiu, ela foi meio que banida, e a teoria é que alterações hepáticas, mas não, talvez não seja bem isso, né? Não vamos entrar em polêmica. Mas o fato é, para quem está usando o Monjaro no processo de emagrecimento, que precisa sim ter um emagrecimento saudável, perdendo gordura, mantendo massa muscular ou até mesmo ganhando massa muscular, a gestrinona vai ser a melhor estratégia para essa mulher com endometriose. Não existe uma outra estratégia que vai manter a massa muscular dela. Claro que em protocolos de emagrecimento existem outras estratégias para mulheres que não têm endometriose, como até mesmo o uso da oxandrolona na via de implante. Então existe um arsenal muito grande, né? O uso de whey protein em dose dobrada, tem muita coisa para a gente fazer para essa mulher emagrecer de forma saudável. Mas no caso da endometriose, como a gestrinona é um hormônio antiestrogênico, ela vai acabar agindo na base da endometriose e a mulher vai poder continuar usando a tizerpatida, não vai sangrar, porque é pela via vaginal, é uma via não oral, e vai ter um tratamento completo, tanto o emagrecimento quanto o tratamento da endometriose. E fica outro alerta nesse vídeo. Você que usa qualquer medicamento por via oral e usa o Monjaro, você precisa ter a orientação do seu médico. Porque será que esse medicamento está sendo 100% absorvido? Até porque tem medicamentos muito importantes, como, por exemplo, substâncias anticoagulantes, né? Pessoas com história de infarto. Então pode ser uma coisa muito séria. Então fica ligado, né? Se a sua avó, sua mãe usa medicamentos por via oral e está usando a tizerpatida, o Monjaro, preste atenção, toma cuidado, leva de volta no médico. Eu venho observando isso no meu consultório também para um outro público, que é o público da perimenopausa, do climatério e até mesmo na pós-menopausa. Eu, particularmente, eu prescrevo muito a progesterona por via oral para essas mulheres no climatério, porque ajuda no sono, ajuda na irritabilidade, mas quando elas começam o Monjaro, preciso mudar a orientação, porque a via vaginal também da progesterona natural micronizada é uma via segura para não ter o espessamento endometrial
durante a terapia de reposição hormonal. Então, as mulheres que usam Mounjaro, o ideal é que tenha a progesterona pela via vaginal, e ela pode usar também uma dose até menor, 100 miligramas por via oral, para ajudar no sono, mas a dose da proteção vem pela via vaginal. Porque mesmo que ela dobre a dose para 200 miligramas de progesterona por via oral, não existem estudos ainda falando se essa dose é eficaz ou não para proteção endometrial, que ela vai usar o estrogênio pela pele e a progesterona via oral, e está usando Mounjaro, começa a sangrar. Isso tem aparecido no meu consultório, pacientes que estão voltando, assim, já foram meus pacientes, agora estão voltando, começaram a sangrar. Tem uma paciente de mais de 60 anos, estava na pós-menopausa, e agora eu já tô, né, com a maldade no coração. Tá bem, começa a sangrar? Já pergunto se tá usando Mounjaro. Por quê? Porque esse endométrio não está sendo protegido de uma forma excelente. A outra estratégia, né, se a paciente não quiser colocar a progesterona, é o mesmo comprimido que toma, bota pela via vaginal. Se ela não quiser, ela pode colocar o Dilmirena como proteção endometrial para garantir o tratamento de emagrecimento para não ficar sangrando loucamente. É uma estratégia para essas mulheres que estão usando Mounjaro tizerpatida. Mas fica o alerta, você já encaminha esse vídeo para qualquer pessoa que você conhece que está usando Mounjaro e faz algum tipo de tratamento pela via oral, de diabetes, hipertensão, algum problema cardiológico ou outra doença qualquer, porque a gente não tem garantia da eficácia dos medicamentos por via oral com o uso da tizerpativa do Mounjaro. Ah, Michelle, então tem que parar o Mounjaro? Não estou falando nada disso, tá? Você tem que decidir as situações específicas do seu caso com o seu médico, porque cada caso é um caso. E os estudos vão avançar, cada vez mais a gente terá respostas sobre essas dúvidas atuais. Mas na prática do consultório é isso que está acontecendo. Mulheres com endometriose que usam pílula por via oral sangram, porque a absorção não está legal, ou engravidam, e mulheres no climatério que usam a progesterona por via oral, já estava sem sangrar, de repente volta a sangrar, porque a progesterona não está conseguindo segurar o endométrio. Se você gostou desse vídeo, já curte e compartilha com a sua amiga que está usando Mounjaro, principalmente por conta própria.